Olá, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia Responde. É um prazer ter você aqui conosco neste sábado, nessa manhã tão maravilhosa. É um prazer sempre ter você ao nosso lado, para nos ajudar a responder tantas e outras perguntas que você de casa tem nos mandado. Conosco nessa manhã, Pastor João Carlos. Pastor João, muito bom dia. Anderson, bom dia. Você que faz desta programação sempre melhor, um bom dia. Receba aí um abraço das Escrituras, chegando nesta manhã aí com a Bíblia Responde para o seu coração e que esta seja uma alegria de poder chegar aí em você. Tá certo? Receba um abraço das Escrituras, um abraço desse programa, porque você é muito especial e aqui a Bíblia continua respondendo. E o nosso programa tem como propósito responder perguntas que você de casa se faz e nem sempre tem uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia respondida. E hoje, como nós sempre fazemos, nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz o seguinte: é possível uma pessoa ser salva na segunda vinda de Jesus? A você que nos fez esta pergunta, receba aí um abraço das Escrituras. Irmão Anderson, essa é uma pergunta, e é você que fez, não é? De uma linha da doutrina do fim. Quando se fala de escatologia. São as doutrinas das últimas coisas. Dentro das questões das doutrinas, nós somos muito fechados em todas elas. Praticamente todo o segmento protestante é muito fechado nas doutrinas fundamentais. Mas nesta que também é uma fundamental, que é a doutrina da escatologia, a doutrina do fim, tem linhas de pensamento. Que é as questões milenistas, não é? E tribulacionistas. Então eles divergem aí de algumas coisas. Tá certo? Agora, dentro destas linhas ou destas escolas do pensamento bíblico, uma coisa é certa para todas elas: Jesus vai voltar. Atos capítulo 1, versículo 11. E disseram-lhe: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, tanto essas questões de cada linha, a certeza é essa: Jesus voltará. Isto é seguro. Agora, na questão dos acontecimentos da sua vinda ou para a sua vinda, é que se diverge de seus pontos de interpretação. E existem duas linhas, não é? Que é a linha alegórica e que é a linha literal. A alegoria nasceu na escola de Alexandria, lá onde foi feita, não é, a revisão da Septuaginta, ou a versão dos 70, lá em Alexandria, no Egito. E também a outra escola que é de Antioquia da Síria, aquela onde Paulo esteve em Atos capítulo 13. A escola de Alexandria, ela é alegórica. A escola de Antioquia, ela é literal. E é nessas duas linhas que aí existe a interpretação. A linha que nós professamos, ela diz que haverá alguns grupos, não é todos, alguns grupos, não é, que irão ter esse direito de ser salvo. Isso se encontra em Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, haverá salvação? É linha de pensamento. A você que nos fez essa pergunta, é preciso ler, é preciso meditar, é preciso observar. Interessante que todas elas têm pontos negativos e têm pontos positivos. Às vezes, a escola literal precisa de responder com alegoria. E às vezes a escola da alegoria precisa responder com a questão literal. Então precisa fazer um equilíbrio das escolas para se encontrar um ponto, mas eles se divergem muito, tá certo? É possível uma pessoa ser salva na segunda vinda de Jesus? Depende da linha. A linha que professamos vai ter. Amém? Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta do nosso programa. E a pergunta diz o seguinte: as tragédias que estão acontecendo no mundo, morte de inocentes e indefesos, é sinal que as profecias estão se cumprindo nisso? A você que nos fez essa pergunta, vai um abraço aí das Escrituras Sagradas, que possa te alcançar esta palavra. Muito obrigado por ela. E essa pergunta nós temos que responder com muita responsabilidade. Pois em épocas passadas, pessoas dataram a volta de Jesus. E por datar a volta de Jesus, as pessoas que faziam parte deste segmento evangélico, olha, perderam bens, perderam famílias, tá certo? Perderam até vida, se suicidaram porque se marcou data e Jesus não veio.
Ele está fazendo a pergunta se a tragédia que tem acontecido no mundo, não é? É um sinal que as profecias estão acontecendo. Para nós, na leitura que nós estamos fazendo desse tempo, é princípio de dores. Tá certo? Uma coisa é certa, Jesus está mais perto de que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, ela está mais próxima. Eu não sei quanto tempo você tem, não é? Que é salvo na pessoa bendita de Jesus, recebeu como seu Salvador. Eu já estou indo para os meus 40 anos de evangélico. Então quer dizer que a salvação está mais próxima de que quando eu aceitei, isto é seguro. A leitura que nós fazemos da questão profética, tá certo? É que é princípio de dores. Tá bom? E saiba que em todos os tempos da história houve matança de inocente, de indefeso. Lembra-se no nascimento de Jesus? Herodes não foi lá matar as crianças? Então em todo o tempo da história houve isto. Agora saiba, tudo que se aponta, estamos chegando a um fim. Isso está em Mateus. Mateus 24, do 3 ao 13. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará quase todo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nessa sua pergunta, as tragédias que têm acontecido no mundo, mortes de inocente e indefeso, é um sinal que as profecias estão se cumprindo nisso? Estamos em um princípio de dores. Em todo tempo, nas calamidades do mundo, sempre houve mortes de indefeso. Sempre o pobre foi sempre desfavorecido. Tá certo? Agora é certo que estamos mais perto da volta de Jesus do que quando aceitamos a fé. Tá certo? Jesus está aí, dizendo os prenúncios do fim. Olha, falso Cristo, falsos milagres, dizendo isto, aquilo, aquilo outro, nação contra nação, pobreza, tantas coisas são sinais. Jesus está mais próximo. É tempo de acender a candeia e esperar Jesus. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado por essa pergunta e esperamos muito mais. E nós chegamos ao final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco, está aparecendo aí na sua tela. Faça a sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Deus abençoe, um forte abraço.